Hoje nós vamos fazer o estudo de 1 Coríntios, capítulo 13. A igreja de Corinto é que alguns tinham dons espirituais, né? Mas não tinham amor. Então Paulo agora ele vai tratar dessa questão com a igreja. Alguns tinham dons espirituais porque todo convertido verdadeiramente tem dons espirituais. Aqueles 9 dons espirituais que nós estudamos no capítulo 12, todo convertido tem algum dom. Aqueles 9 dons, você tem algum dom espiritual, com certeza. Mas Paulo estava falando aqui a questão que ela tinha dons, mas ela não tinha amor, né? E Paulo vai dizer que o amor é o dom supremo, é o dom maior. O amor é maior que tudo. O amor é maior que tudo. Ele começa dizendo, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, que se você não tiver amor, nada vale nada. Você pode falar a língua dos homens, você pode falar a língua dos anjos, mas nada vale nada. Por quê? Porque a palavra diz que Deus é amor. E a evidência do verdadeiro convertido é o amor. Como é que nós entendemos, né, que uma pessoa é convertida? A evidência é o amor. A palavra de Deus fala em 3 maneiras que nós devemos testar o nosso amor. O primeiro dela é que Deus diz para nós que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Já é complicado um pouco, amar o próximo como amamos a nós mesmos. O segundo era amar a Deus, né? Amar o seu próximo como amamos a Deus, né? E o terceiro é amar ao nosso próximo como Deus amou o seu filho. Ou seja, de forma incondicional. Então você vai ver que o amor é a evidência da conversão. É por isso que Paulo disse que o amor é o dom supremo, nada vale nada sem o amor. Ele vai dizer, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ou seja, de pregar a palavra de Deus, de explanar, né, a palavra, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha como isso é forte, irmão. O dom de profetizar, se tiver conhecimento de toda a ciência, tamanha fé, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aqui Paulo fala essa questão de ser queimado o próprio corpo. Lá na época dos reis, nós tivemos alguns reis que profanaram a palavra de Deus, profanaram o templo. E tivemos um rei, Manassés, ele chegou a sacrificar seu próprio filho a Deus Moloque. Colocar um deus de bronze, embaixo dele você colocava fogo, ele aquecia, você botava seu filhinho ali nos braços dele. Então, era um sacrifício a esse Deus, né? Mas Paulo está dizendo que o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada aproveitará. Ele vai definir o que é o amor, né? Ele fala tudo isso sobre o amor, agora ele vai definir o que é o amor. Diz que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, ou seja, ele não é orgulhoso,
ele não é vaidoso. Você imagina que grande parte dos problemas da humanidade, do que está acontecendo hoje, é falta de amor. A quantidade de feminicídios que acontece hoje no mundo é falta de amor. Tivemos muitos feminicídios ainda hoje, ainda existe, dizendo que matou por amor. Ninguém mata por amor. Porque o amor, ele enobrece. O amor é uma coisa consciente. Né? Ele diz assim agora, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Por que ele fala isso? Porque o amor, você está muito preocupado com o outro. Né? O amor vai fazer o outro feliz. É isso que o amor traz. Então, Paulo está aqui definindo o que é o amor. O amor é isso. Né? É fazer o outro feliz. O amor, ele está dizendo que não se alega com a injustiça. Você vê, quando uma pessoa passa por uma injustiça, você não se regozija com isso, né? Ao contrário, você quer que a justiça seja feita por Deus. Porque nós temos que entender que quando as pessoas nos fazem o mal, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Mas nós entregamos a Deus, porque Deus é que faz justiça, né? E o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus, ele está atento a tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Nada passa desapercebido do olhar de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo vê, tudo pode, tudo sabe. Então podemos ficar tranquilos, porque Deus está vendo tudo. Quando você faz o bem a alguém e alguém te responde com o mal, Deus está vendo. No momento certo, Deus traz a justiça. Pode ter certeza, a justiça. Tudo sofre, olha o que é que diz aqui sobre o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Vamos ver que quando Jesus voltar pela segunda vez, tudo isso vai desaparecer. Tudo vai desaparecer. Falamos aqui em língua, falamos aqui profecias, ciência. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte nós falamos, nós comunicamos. O profetizamos no sentido de comunicar, no sentido de ensinar. Esse é o dom de profecia. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando virá o que é perfeito, é o Jesus vindo pela segunda vez. Essa questão da injustiça, a questão, né, dos interesses, tudo isso vai ser aniquilado, vai desaparecer. Vai desaparecer. Quando o que é perfeito vier, quando Jesus vier, porque estaremos com ele num corpo glorificado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Nós ainda vemos Jesus obscuramente, porque não estamos aí na presença dele. Nós temos um crescimento espiritual a cada dia. Nós não podemos, em maneira nenhuma, passar muitos anos, né, depois de receber o Espírito Santo, continuar ainda criança na fé. Nós temos que amadurecer, nós temos que ser crentes maduros. Mas hoje nós estamos vendo como ainda obscurecida, porque
no futuro, nós vamos estar frente a frente, face a face com Jesus. Nós vamos estar com Jesus na glória e vamos ver como ele é. Jesus está lá no céu, com duas naturezas, humana, glorificada e divina. Nós vamos ver Jesus como ele subiu aos céus, como os apóstolos viram, num corpo glorificado, humano. Ele está lá no céu preparando lugar para nós e intercedendo por nós. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo dá aquela arrumada e Jesus lapida e entrega a Deus Pai as nossas orações. E as nossas orações são ouvidas por Ele. E diz, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E agora ele conclui esse capítulo dizendo o seguinte, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, maior deste é o amor. Vamos entender isso aqui. Muitas vezes, logo quando eu me converti, e quando eu li esse texto, eu ficava confuso. Porque eu dizia assim, se a fé é que me leva à salvação, sem a fé em Jesus Cristo, eu não tenho salvação, e a coisa mais importante desse mundo é a salvação, é estar com Cristo na eternidade. A esperança de um dia estar com Ele, a segunda vinda de Jesus, nos arrebatar, a igreja e ressuscitar todos os mortos naquele mesmo momento. Por que o amor é maior do que tudo isso? Eu ficava perguntando. Mas quando agora nós temos esse conhecimento maduro, lá na eternidade, nós vamos precisar de fé? Não, porque nós já estamos lá com Jesus. Nós já fomos salvos. Já estamos com o corpo glorificado. Precisamos de esperança da segunda vinda? Não, porque ele já veio, já estamos com ele lá. Mas o amor nunca morre, porque Deus é amor. E lá nós vamos ter a família de Deus. Porque quando nós fomos regenerados, nós tornamos família de Deus por adoção, co-herdeiro com Cristo. Então lá todo mundo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, da Nova Aliança que se salvaram, e vamos estar lá no céu como anjos. Família de Deus por toda a eternidade. Amando nós uns aos outros e amando a Deus Pai, Deus Filho. E o Espírito Santo vai habitar em nós. Por isso que o amor é maior do que tudo, porque lá na eternidade nós vamos continuar amando a Deus, a Jesus e aos nossos irmãos que se salvaram. Todos nós, família de Deus. Que texto abençoado. Que Deus continue nos abençoando sempre.